Lucas 18, verso 9. Podemos ler juntos, porque esse texto tem apenas 5 versículos. Nós vamos ler juntos em alto e bom som, Lucas 18, verso 9. Parábola conhecida, famosa, do fariseu e publicano. Vamos lá? Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo, e este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Não sei se eu encerro nessa noite a minha conversa sobre humildade, porque, a bem da verdade, eu tenho às vezes algo em mente para compartilhar com a igreja e durante a semana o Espírito Santo coloca outra coisa. Eu sou daquele que tento viver o que Jesus diz para Nicodemos sobre a ação do Espírito. O vento sopra onde quer e tu não sabe de onde vem nem para onde vai. Então eu me solto no vento do Espírito e deixo Deus guiar. Mas ainda continuando a falar nessa noite sobre humildade, me veio à mente esse texto. E ele começa de uma forma muito interessante, que é o que leva Jesus a contar essa parábola. Ele diz no verso 9: alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros. A gente que confia em si mesmo e desdém do outro, e debocha do outro, e despreza o outro. Por causa disso, então, Jesus conta essa história. Ele mostra, então, 2 homens. Parábola do fariseu e do publicano, que leva-nos a uma jornada sobre o que é humildade e o que não é humildade. Provavelmente soberba. Antes disso, vamos ver o que é um fariseu. Fariseu é o nome dado a um grupo de devotos da Torá, que surgiu no 2º século antes de Cristo. Opositores dos saduceus, eles criam numa lei oral e em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição chamada sinagoga. Aquele ambiente em que Jesus entra e vê uma mulher com a mão mirrada, curvada, e cura, porque eles não fazem absolutamente nada. São zelosos demais com aquilo que trazem um certo distanciamento do público. E o publicano eram os responsáveis pela arrecadação das taxas, tributos, impostos, no âmbito da antiga Roma imperial. Eles eram detestados e rejeitados pelos judeus. Se eu estivesse vivendo naquela época, por mim também. Não admitiam os judeus a cobrança de impostos. E os fariseus, que tinham a função de zelar pela doutrina hebraica e a de Moisés, olhavam para esses homens com um certo nojo e repugnância. Pois bem, vamos então contrastar esses 2 personagens, esses 2 homens, dentro do quadro em que Jesus nos põe nessa noite.
Eles são diferentes em caráter, credo e autoexame. Fica sempre com o teu texto aí. Ambos se apresentam diante de Deus. Você leu a história. Mas têm atitudes diferentes. São distintos no modo de viver e na opinião pública. Fariseus eram bem vistos até a chegada de Jesus. Publicanos são mal vistos até a chegada de Jesus. Ambos representam duas classes. O fariseu arrogante da lei. O publicano desprezado por ser o transgressor da lei. Um não era bom. O outro era ruim. Dá no mesmo. O fariseu era pecador de coração. O publicano da prática. Um era ortodoxo. O outro liberal. O fariseu fingiu uma justiça que não possuía. É muito claro. O publicano não a professava nem possuía. O fariseu mantinha a aparência de santidade, mas negava o poder. O publicano negava a aparência e o poder da santidade. Um era hipócrita, o outro mundano. Ambos sobem para o mesmo lugar a fim de orar. Ambos determinam a forma e o conteúdo das suas orações. Os dois se entregam à tarefa do autoexame. Um encontrou em si somente o bem, o outro somente o mal. Vejamos agora a atitude do fariseu conforme Jesus descreve. Diz o texto que ele apartou-se dos outros numa postura orgulhosa, porque não queria se misturar, porque era bom demais. Você conhece gente boa demais que não se mistura? Diz o texto que ficou de pé. E parece-me que, segundo os estudiosos, numa segurança própria de autossatisfação. De pé, embora seja comum para os fariseus orarem de pé, mas Jesus destaca que ele de pé, ele fica destacado dos outros, mostrando que ele se satisfaz. Ele em si mesmo é a própria arrogância pura. Sua oração, a do fariseu, foi 7 vezes maior que a do publicano. Falava bonito para impressionar. Sua oração, se você vê, tinha os chamados 5 eus, ou os 6 eus. Não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, não sou publicano, jejuo e dou dízimo. O cara era perfeito. Os 5 eus. Se movia em um círculo de arrogância e soberba teológica. Sabia das coisas. Tinha a Torá de Moisés assim na cabeça. Provavelmente esse homem, aos seus 13 anos, no seu bar mitzvah, ele já tinha citações sem ler daquilo que nós chamamos de a Torá. Essa postura do fariseu de agradecer por não ser como os outros é a essência do farisaísmo. O fariseu, ele tem na sua essência, no seu DNA, a sua oração, o seu agradecimento, porque não sou como ele. Imagina um fariseu entre nós dizendo: ah, Senhor, obrigado porque nesse calor eu não tenho o cabelo comprido. Ah, Senhor, obrigado porque eu não sou isso ou não sou aquilo. E eu não sei se você sabe, mas em geral, o fariseu sempre orava citando e agradecendo a Deus por 3 coisas. O fariseu de pé, então, na sua essência, sempre dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou gentio. Senhor, obrigado porque eu não sou plebeu, ou seja, eu não sou cidadão romano comum. Terceira coisa que um fariseu orava sempre é: Senhor, obrigado porque eu não nasci mulher. Dá para dizer, dá para pensar como os fariseus pensavam sobre as mulheres? O fariseu orava comparando sua perfeição com a dos outros, em vez de comparar a sua imperfeição com a perfeição de Deus. Diz o texto que ele jejuava o quê? 2 vezes por semana. Não é isso que está no texto? Enquanto que a lei de Moisés pedia o jejum 1 vez por ano, em Levítico 16, 29.
O jejum só era requerido uma vez por ano, e ele diz 2 vezes por semana. O cara vai além, é o máximo. Dizimista de todos os seus ganhos, quanto que a lei pedia que apenas o dízimo fosse anual, em Levítico 27, 30. Mas eu dizimo, esse é daqueles que Jesus diz, vocês dizimam da hortelã, do cominho, vocês são minuciosos no dízimo, mas são imprestáveis na misericórdia. São zelosos. Vocês são capazes de observar mosquito à distância, mas não percebem um camelo perto de si. Jesus dizia, vocês comem mosquito, mas engole camelo. Gosto de Jesus com as suas hipérboles, com seus exageros, mostrando o quanto esses homens são desprezíveis aos olhos de Deus. Essa postura, então, do fariseu parece que tentava tornar Deus o seu devedor. É como se ele dissesse, o que falta para o Senhor continuar me abençoando? Faço tudo certo e vou mais além. Então é como se o Senhor Deus fosse o devedor das bênçãos que provavelmente virão sobre mim. E o publicano? O que Jesus chama a atenção e diz que esse sim é bênção. Orava sozinho porque se achava indigno de estar com outros. É muito diferente daquele que ora sozinho porque acha que não pode estar perto dos desprezíveis. O publicano diz, eu não mereço estar perto dos bons. Outra postura. Diz o texto, cabeça baixa em sinal de humilhação e vergonha. Fariseu olhando para cima, batendo no peito. Publicano olhando para baixo e olhando a sua condição desprezível. Usou apenas 7 palavras contra as 34 do fariseu. Sua oração tinha somente um eu, pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Só tem um eu, não tem 5. Enquanto o fariseu se gabava, o publicano se entregava. Enquanto o fariseu era arrogante e dizia, olha como é que eu sou bom, o publicano dizia, Senhor, olha como eu não presto. Enquanto o fariseu dizia, Senhor, obrigado porque eu não sou, o publicano dizia, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou. Enquanto um achava que sabia tudo, mas não vivia, o outro não sabia nada, mas estava vivendo na condição que Deus gosta, de humildade. Por isso que eu digo que humildade é poder. Por quê? Porque Jesus diz no verso 14, eu lhe digo, este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E o interessante é que Jesus coloca aqui o fariseu agora como o outro. E o este, que é o sujeito que se torna o sujeito preponderante da ação, era o desprezado no início dela. O publicano torna-se o homem agradável aos olhos de Deus. O fariseu, o desgraçado, literalmente, aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo também nos alerta para este episódio da humildade, da nossa arrogância, quando ele diz em Romanos 9, 30 a 33. E diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. E esta pedra é Jesus Cristo. Os fariseus tropeçaram nela. Os fariseus tinham mais preocupação em dizer que Jesus comia com pecadores, com publicanos, e logo depois da parábola que Jesus conta, ele vai para a casa de Zaqueu. Interessante o texto nos mostrar o que Paulo também está nos dizendo, que Jesus torna-se a pedra de tropeço para esses religiosos. E como eu amo Jesus, também por causa disso, porque Jesus Cristo é um tropeço para aqueles que são religiosos. Desculpe alguns verbos, algumas palavras que eu usarei. Os religiosos, para mim, são nojentos, arrogantes, não suportam.
Não gosto de gente que acha que é melhor dos outros porque conhece a Bíblia. Vamos falar dos nossos religiosos. Os fariseus modernos. Aqueles que são arrogantes porque acham que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Que não falta um culto. Que conhece todos os âmbitos da igreja. Que olha para as pessoas com desdém porque elas têm uma roupa estranha. Porque não têm um bom vocabulário. Os novos fariseus que acham que são melhores do que os outros por causa das suas vestes, por causa do seu pedigree, por causa do seu DNA, por causa da sua condição de natureza que nasce em lar evangélico. Ou talvez aqueles que nós estamos vivendo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e que o meu pastorzão tem tentado denunciar e faço coro e eco junto com a sua voz nessa noite, os neopuritanos. Em que, quando pastoreiam as suas igrejas, as mulheres não podem subir no púlpito. Talvez não tenham a coragem de dizer o que muitas vezes eu ouvi no seminário como piada, quando perguntavam, você quando se tornar pastor da igreja permitirá que uma mulher suba no púlpito? Eu disse, sim, não tem problema nenhum, desde que ela desça depois de ter limpado. As piadas, que assim como a cabeça de um fariseu acha que a mulher é diferente do homem, que ela não pode portar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Pois digo nessa noite, se tem alguma mulher aqui que gostaria de compartilhar a palavra de Deus e pregar neste púlpito, me procure, porque darei este púlpito a tanta quantas mulheres tiverem e forem portadoras da palavra do Senhor, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas os fariseus modernos, os neopuritanos, não podem. E ficam empesteando o Facebook de besteiras, menosprezando pessoas. São os fariseus atuais. Alguns teólogos, historiadores me disseram, não diga que a história se repete, porque isso não é verdade. Mas então me utilizo do Carl Gustav Jung para dizer que os padrões arquetípicos, eles continuam existindo. Sempre existirá aqueles que acham que são melhores. Porque são portadores daquilo que é a palavra de Deus. E Jesus então nessa noite, através dessa parábola, ele diz, olha, esses caras erraram o caminho. E Paulo, em Romanos 9, 30 a 33, diz, Jesus é a pedra de tropeço para essa turma. São arrogantes. Por isso que a humildade é uma postura de caráter, mas também de fé. Maneira que nos faz crer nas palavras de Deus e não nos nossos méritos, nas nossas desenvolturas, talentos e aprendizados, mas em Deus somente. E é isso que nós aprendemos. O pedido do publicano na oração é a chave para nós entendermos quando ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia porque nessa noite compartilharei a tua palavra. Mas às vezes no nosso coração, e eu posso dizer, que porque a gente conhece a Bíblia, a gente manipula, diz, já sei o que eu vou pregar, e a gente faz um esboço bonito, e a gente monta todo um arcabouço. Quanto que a gente não conta com oração, a gente não conta com a unção do Espírito. E olha que no meio presbiteriano dizer a unção do Espírito parece que é uma palavrão, parece que é uma afronta. Falar em ser ungido pelo Espírito Santo, parece que dizem que isso é coisa de pentecostal, mas a unção do Espírito Santo é coisa de crente. Todo crente precisa ser ungido pelo Espírito. Todo crente precisa ter o poder do Espírito Santo. Senão nós vamos nos tornar os fariseus modernos. Achar que porque nós manipulamos bem as escrituras, porque nós decoramos textos e nós somos bons nas línguas originais, nós estamos além dos outros. Não estamos, porque todos nós precisamos do Espírito Santo. É interessante como às vezes, eu vou me lembrando dos tempos de seminário, como a gente gaba com tanta pouca coisa. Quanto a gente é arrogante. Eu quero que vocês entendam isso nessa noite, para a gente não repetir isso. Para que, quando a volta do Senhor Jesus vier, quando acontecer, melhor,
ele não venha contar de novo uma história, porque ele não fará isso, porque ele não estará mais pregando, mas julgando, voltará em juízo. Mas que eu não seja contado entre os fariseus, mas entre os publicanos. Que eu esteja entre aqueles que digam: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Sou pecador, Senhor. Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, carta simples. Ele repete o que Paulo fala, ele corrobora com o que Jesus está dizendo nessa parábola. Ele diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é a Torá que salva, não é a lei que salva, não é a Bíblia que salva, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Não adianta nada ler as Escrituras todas, decorar tudo isso. Se o Espírito Santo não fizer uma obra no seu coração, não adianta nada você é um fariseu moderno. Não adianta nada a gente dizer: conheço a Bíblia, mas não conheço o Espírito Santo, não conheço Deus e não ando com Ele. Não adianta nada, porque Tito está dizendo que nós fomos salvos, regenerados, renovados pelo Espírito Santo. O Deus esquecido, desprezado, não lembrado, não visto, marginalizado, mal visto, tratado com insignificância. E assim nós tentamos voltar então, conscientes ou não conscientes, inconscientes ou não sei, a postura de fariseu de acharmos que somos melhores. Irmãos, digo isso porque nós estamos na moda. A igreja presbiteriana do Brasil está na moda. Reformados. Somos da teologia reformada. Antigamente ainda acontece isso. Quando os pastores se encontram. Você sabe como é que acontece entre nós? Os pastores, quando se encontram. Pastores, quando se encontram num grupo, não vou dizer no presbitério, mas em congressos, frequentei muitos congressos ecléticos, assim, com várias denominações, e você começa conversando com o pastor: rapaz, você é pastor de onde? Ah, eu sou pastor da igreja X, ou batista, ou assembleia, ou congregacional, ou comunidade A, comunidade B, ou igreja do Fogo Santo, ou seja lá o que for, presbiteriano, mas sempre a conversa esmorecia e os pastores deixavam você de canto quando eles perguntavam: quantos membros tem a sua igreja? É a chave mestre para continuar ou não aquela conversa. E aquele grupo de pastores, então, alguns diziam assim: minha igreja tem 1.200 membros. Outro. Aí o outro disse: a minha tem 8.000. Aí o outro dizia: a minha tem 35. Ficou para trás. Hoje, ainda tem esse conteúdo. E é engraçado que o importante é que se Jesus viesse ao mundo, tivesse uma só alma, ele teria morrido por ela. A gente diz isso. Mas isso não é verdade entre os pastores. Porque a igreja pequena é uma igreja desprezível para muitos pastores. Agora a moda é reformado. E quando eu ouço essa palavra reformada, eu sei na teologia o que ela significa, mas eu me lembro do meu avô, que era alfaiate. Muita gente ia lá para reformar o paletó. Eu ouvia muito quando pequeno alguém dizendo assim: eu preciso que o senhor reforme isso. O paletó precisa ser reformado. Aí quando vem a palavra reformado, eu penso no meu avô, penso no paletó. Mas a moda agora é se nós somos reformados. Teologia reformada. Está na moda. Presbiteriana está na moda. Todo mundo está procurando igreja presbiteriana. Até quando isso vai durar, não sei. Mas somos reformados porque somos detentores da verdade, porque temos a verdade, porque somos aqueles que leem a Bíblia melhor do que os outros, porque explica melhor do que os outros, e porque nós temos as 5 solas, nós temos os 5 pontos do calvinismo, nós somos. Só que isso está entrando na nossa alma como a mosca azul que morde todo político. Começa na humildade e dizem que é mordido pela mosquinha azul, a mosquinha do poder, a mosquinha da arrogância, a mosquinha da soberba, da prepotência. E com essa nossa teologia reformada, nós estamos
pisando em todo mundo. Aquilo que deveria trazer para nós humildade, porque Deus revelou para nós as profundidades da sua verdade. Nós deveríamos ler isso de joelho, mas nós lemos isso de pé, como todo bom fariseu. Olha o que Paulo diz. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Povo de Israel, essa era a minha raça. Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina. As alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. É deles que vem toda essa genética, esse DNA sensacional. Deles são os patriarcas. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Podemos dizer, nem todos os que se dizem crentes são crentes. Nem todos os que dizem reformados são reformados, nem todos os que dizem presbiterianos são presbiterianos. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. E vocês sabem que na regra judaica, o mais novo serve ao mais velho. Você sabe que o primogênito, ele tem assim, a proeminência. Mas Paulo está dizendo que Deus resolveu quebrar esse ciclo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, diz Paulo. Pois ele diz a Moisés, e aí vem o mistério que a gente deveria ler isso aqui de joelhos, em pranto, e não com arrogância. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Fantástico isso, né? Dá um nó na cabeça da gente. É Romanos 9, melhor, de 1 a 20. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Aí começam a dialogar com Paulo, e Paulo vai dizer, eu termino aqui no verso 20, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O que Paulo está nos dizendo nessa noite? O que Jesus mostra na parábola do fariseu e do publicano, que Deus usa a sua misericórdia com quem Ele quer. A misericórdia de Deus não está dada àqueles que conhecem mais a Bíblia. A misericórdia de Deus não é dada àqueles que oram mais. A misericórdia de Deus não é dada àqueles que são arrogantes. Muito pelo contrário, nos seus conhecimentos. A misericórdia de Deus é dada a quem Ele quer. E na parábola do fariseu e do publicano, Ele deu a misericórdia dele para o publicano. Ele não deu para vou aqui caricaturar, para um reformado, ele não deu aqui para um presbiteriano, ele deu para um publicano. Não estou dizendo que o presbiteriano é
e reformado é o fariseu. Estou dizendo que ele não deu para aquele que conhecia as coisas, ele deu para aquele que não conhecia as coisas. Era humilde. O que aprendemos com essa lição? Duas coisas apenas. A primeira, que Deus não se impressiona com a sua formação. Vou repetir. Deus não se impressiona com a sua formação. 1 Samuel 16:7 diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê o nosso miolo. Se é que a gente tem algum miolo hoje. Deus vê o nosso ser, nossas entranhas. Você pode ser alguém que anda muito bem vestido, mas Deus sabe que o seu coração é quebrado, quebrantado. Você pode andar muito mal vestido. Deus vê o coração e vê que você é arrogante e soberbo. Sabe que às vezes a gente faz essas coisas assim, a gente classifica, seleciona, e é uma coisa impressionante. Lembro que uma vez lá na minha cidade, em Partido Alferes, Miguel Pereira, região dos tomates, abastecia antigamente o Rio de Janeiro com tomate. Partido Alferes. E lá os famosos tomateiros. Carioca tem essas coisas. Tomateiro, é tomate, mas a gente vai a tomateiro. Deixa a gente, tá? A gente fala assim. Não critica, não. E a gente ficava vendo aqueles caminhões passando e tinha as histórias dos tomateiros. Chegava na agência de automóvel, que na nossa cidade não tinha agência de automóvel. Tinha que ir para Valença, tinha que ir para Volta Redonda, tinha que ir para Vassouras. E diz que um tomateiro chegou lá uma vez numa loja da Volkswagen e chegou com o jeito dele. As suas caminhonetes velhas, eles andavam por aqueles cantões de mato, chegou de chinelo, chegou do jeito que ele anda na lavoura, mas ele chegou com uma sacola lotada de dinheiro. Dinheiro grosso, puro, purinho, sabe, dinheiro puro. Dinheiro puro. Chegou com a sacola, mas entrou na agência vestido daquele jeito. Nenhum vendedor deu atenção. E ele, só um minuto, senhor. E todo mundo que chegava muito bem arrumado era atendido. Você já viu esse filme, não já? Você sabe como é que funciona, né? As aparências, é um negócio sensacional. E o tomateiro saiu dali e foi numa outra agência. E na outra agência foi muito bem atendido e comprou na outra agência um caminhão 0 quilômetro no dinheiro que estava no saco. Depois ele voltou na outra agência e mostrou tudo para o cara, e o vendedor que não lhe atendeu ficou passado. Mas aprendeu a lição da gente não olhar as pessoas pela aparência. Tentar ser como Deus, olhar as pessoas como elas são verdadeiramente e dar atenção a elas. Lembro também de uma história que um pastor contou. Um CD que eu ouvi há 20 anos atrás, nunca mais esqueci essa história porque impactou meu coração, porque mexeu na minha ferida. Já contei aqui uma vez e vou contar de novo. O famoso, conhecido irmão Pérez. Uma igreja no Rio de Janeiro, numa época de carnaval, resolveu fazer uma cabana na praia para evangelizar aqueles que iam à praia durante esse período. E eles montaram equipes de conselheiros espirituais. Aconselhamento. Cabanas de aconselhamento. As pegadinhas que alguns evangelistas fazem no Rio de Janeiro, porque muita gente vai à praia entregar oferenda, fazer mandinga. E as cabanas brancas, obviamente não é por causa da questão do calor, mas é a questão para chamar a atenção de macumbeiros, porque eles fazem isso nas praias, os macumbeiros. E eu digo sempre que se macumba fosse bom, tinha que mudar de nome, tinha que ser boa cumba, não macumba. E ali o irmão Pérez era um senhor que queria participar do aconselhamento, mas não foi treinado e não tinha, segundo a igreja, as habilitações para ser conselheiro. E diz que numa das noites, um grande cirurgião da região que todo mundo conhecia chegou. E quando ele chegou, todo vestido de branco, o pessoal sabia que ele era médico. Isso, o doutor fulano está aí, doutor fulano está aí. Aquele chegou e disse, eu queria conversar com alguém. E aí o irmão Pérez, eu estou disponível. Ninguém dava nada para o irmão Pérez. E os líderes, só um minuto. Não, o doutor, o irmão
ele não está disponível, ele está fazendo outra coisa. O irmão Pérez ficou ali vendido, e aí as cabines estavam demorando, e aí o irmão Pérez disse, mas eu posso conversar com ele. E aí ficava ruim para a liderança dizer, com essa insistência do irmão Pérez ao doutor, disse, não, o senhor não vai. Tá bom, então... E o doutor disse, não, eu posso conversar com ele, não tem problema. Arrumaram um canto, ele foi conversar com o irmão Pérez. Ficou ali alguns minutos, 40 minutos, diz que o doutor saiu chorando, saiu meio incomodado, e voltou no dia seguinte com mais 5 amigos do hospital. E aí os conselheiros, os líderes disseram, sim, agora nós temos os homens certos para conversar com o senhor e seus amigos. Eles, não, nós queremos o irmão Pérez. Mas aqueles são habilitados, eles estudaram, eles se prepararam para o conselheiro. Ele disse, meu amigo, de filosofia, de conhecimento eu estou cheio. Eu quero é Deus, eu quero o Espírito Santo que está sobre a vida do irmão Pérez. E a liderança desprezava, porque não tinha formação, não tinha conhecimento, mas tinha o Espírito Santo, ele tinha tudo. Fantástico, né? Quando eu vi o pastor contando isso, eu sei quem é o pastor, conheço ele lá do Rio de Janeiro, ele contou essa história do irmão Pérez, o irmão Pérez nunca saiu da minha mente. Eu queria um dia conhecer o irmão Pérez. Eu posso dizer isso. Cada minha formação, dos meus diplomas, dos meus cursos, disso e daquilo, mas nós sabemos que se não for o Espírito Santo, não tem formação que dê jeito. Primeira coisa, Deus não se impressiona com a sua formação. Não muda nada na relação com Deus. Segunda coisa, Deus não gosta de religiosidade. Isaías 29:13. Conhecem? O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinada por homens. Sabe aquelas coisas que a gente cria para dizer que é assim, e Deus vem e quebra tudo? Isaías está dizendo antecipadamente, antes de Jesus vir, ele já tinha visto o Cordeiro, ele já tinha preanunciado em Isaías 53, ele descreve o Cordeiro de Deus, e Isaías está dizendo, Deus não quer a nossa religião, Deus quer a nossa vida. O mundo está cheio de religião, e se religião salvasse, o mundo já estava salvo, porque tem todas. Mas Deus não gosta da nossa religiosidade. O que é religiosidade, pastor? Religiosidade é o nosso paletó? Não, não é. Isso aqui não é religiosidade, isso aqui é sauna. É o meu cabelo? Não, não é. Meu cabelo é estética. É do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. É o meu brinco, é a minha tatuagem. Estou sem brinco, não estou usando. É a tatuagem? É minha bermuda, é meu short? Não, não é. Religiosidade é o quê? Religiosidade é tudo aquilo que eu aprendo a fazer com a ideia de que aquilo me aproxima de Deus. Isso é religiosidade. Religiosidade é tudo aquilo que enfiam na minha cabeça dizendo, é assim que Deus gosta. Se fizer desse jeito, vai dar nesse jeito. Você pode transformar isso em doutrina, talvez. Aquelas coisas que a gente vai criando e vai inventando e vai explicando para dizer, é assim. Se você fizer desse jeito, você chega lá. O fariseu acreditava que por ele não ser ladrão, por ele não ser corrupto, por ele não ser mulher, por ele não ser publicano, por ele não ser gentio, por ele não ser plebeu, por ele ser dizimista e por ele jejuar, Deus tinha que lhe abençoar. Então você vê 5 coisas que ele disse que não era, 2 coisas que ele disse que fazia, e ele dizia, estou pronto, Deus, sou bonzinho, sou gente boa, posso ir. Aliás, ainda estou aqui orando e estou falando contigo. Do crivo de Jesus, ele não falava com Deus, ele falava consigo mesmo. E Jesus olha, conta para os seus discípulos e diz, olha isso. E o mais interessante é que Jesus conta essa parábola, se você perceber, volta lá para o texto de Lucas, já estou terminando. Lucas 18, verso 9. Eu fui me perguntar, quem são esses alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros? Todos os livros que eu tive acesso,
dizem que provavelmente tenha sido esse uns dos discípulos que andava com Jesus. E é verdade, sabe o que isso mostra? E Jesus conta essa parábola para os seus discípulos, porque ele sabia que alguns entre eles achavam que era melhor do que os outros. E quando você vai ler a história dos discípulos, não está muito aquém daquilo que parece que é verdade. Tinham dois entre eles que a mãe pediu para que Jesus colocasse um à esquerda e outro à direita. Não sobra lugar para mais ninguém, só para os filhinhos dela. Um outro que você sabe muito bem o nome, disse certa feita: que desperdício de dinheiro, isso poderia ser dado aos pobres. Mas era ladrão. Um era bem chegadinho e reclinava no peito de Jesus. As intenções suas? Não sei. O outro era tempestivo, sanguíneo, dizem os historiadores, que ele sempre dizia: deixa comigo, isso nada vai te acontecer, e ele teve que dizer: arreda Satanás. Então não está difícil de ver que alguns, ele se refere aqui, podia ser de fato entre os seus discípulos. Isso significa o quê, pastor? Significa que alguns de nós aqui nessa noite possamos ser também como esses, alguns. Que achamos porque somos presbiterianos, porque frequentamos aos domingos, porque damos o dízimo, porque jejuamos, porque lemos a Bíblia, porque viemos no culto de quinta-feira, porque estudamos a Bíblia, nós somos diferentes dos outros. Certa feita, voltando para casa, Spurgeon passa pelo caminho e vê um bêbado na sarjeta. Spurgeon disse: este seria eu, se não fosse a graça de Deus. Sabe qual é a diferença minha para um bêbado? A graça de Deus. Sabe qual é a diferença minha para um homossexual? A graça de Deus. Sabe qual é a diferença minha para um ladrão? A graça de Deus. Sabe qual é a diferença minha para um outro qualquer que não teve acesso a nada? A graça de Deus. Por isso que eu li Romanos 9 para vocês. Deus disse: eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Sabe onde a gente enfia o neopuritanismo? No ralo. No lixo. Sabe onde Jesus pôs os fariseus? No inferno. Sabe onde ele pôs os publicanos? No céu. Sabe o que Deus nos diz nessa noite? Abaixa a tua bola. Todos nós aqui estamos diante do mistério. E aprove a Deus nos revelar apenas 66 livros. Só. E se contente com isso. E não ache que porque você domina os 66 livros, você é melhor do que os outros, porque não é. Deixa eu te dizer uma coisa que aconteceu com um amigo meu. Você pode acreditar ou não, mas porque foi com um amigo meu e ele me contou, eu acredito. Eu fui uma vez numa igreja para ouvir a palavra de Deus. Palavra pregada. E o pastor pregou e eu não entendi nada. Tem gente que você, quando começa a pregar, você diz: onde esse cara quer chegar? Gente que tem regra da hermenêutica, da exegese, a gente sabe muito bem como montar o esquema. E meu amigo disse: eu entrei vazio e saí destruído. Mas eu indo para casa, no Rio de Janeiro, aqui agora tem isso também, gente morando embaixo das pontes, não é? E eu levei um susto, porque eu estava voltando para casa, saiu um mendigo, maltrapilho, bêbado. Ele se pôs na minha frente cambaleando, eu pensei que ele fosse me pedir dinheiro. E ele disse de cor para mim um versículo das Escrituras.
E ele disse o versículo parado na minha frente e disse: assim diz o Senhor, como os profetas do Antigo Testamento. Ele só apenas proferiu a palavra. Eu disse: o senhor não precisa de alguma coisa? Ele disse: eu só saí do meu buraco para te entregar isso porque Deus mandou. E voltou para debaixo da ponte. E ele disse que aquela palavra do mendigo, daquele maltrapilho, foi como uma faca no seu peito. E o que ele foi buscar na igreja é que o pastor não conseguiu dizer, o mendigo disse. É muito claro e a gente não entende isso porque a gente acha que Deus vai usar A e Deus usa B. Porque Deus quebra as nossas probabilidades todas, porque Ele é Deus. Se Ele fosse previsível, Ele não seria Deus. É difícil a gente entender isso, né? É difícil, é difícil. E é isso que frustra a gente, porque a gente vai atrás de ouvir A, ouvir B, e Deus não fala pela boca de A, pela boca de B. E a gente é assim, infantil, a gente é bobo. Pô, ali ouviu fulano de tal. Você vai ali ouvir a palavra de Deus, Acorda, rapaz. Você não vai ouvir o homem A, o homem B, você vai ouvir Deus. Mas a gente é assim, né? Não, vou ali ouvir o pregador A, pregador B, porque ele fala bem. Quantos você já foi e Deus não falou? E Deus fala pela boca do Zé, pela boca da Maria, pelo simples. Sabe por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Curve a sua fronte, nós vamos terminar. Duas coisas. Deus não se impressiona com a sua formação e Deus não gosta de religiosidade. Deus amado, Deus bendito. Deus misericordioso.